Imperceptivelmente, sem se notar, durante essa guerra, alguns dos anjos antigos foram se transformando de seres belíssimos, cheios de luz, a monstros repletos de ressentimentos. O ódio, o veneno que saía das suas bocas, a escuridão dos seus pensamentos, a soberba, o desejo de fazer o mal, foi transformando esses espíritos em seres deformados, ferozes e horríveis. No final, dava medo olhar para eles. Eles não possuem corpo, mas se olharmos para os seus espíritos, compreenderiam que fazem bem ao serem representados com garras, presas, rabos, cascos e todos os atributos dos animais malignos da Terra. Também foi impactante a transmutação de Lúcifer. Aqueles olhos claríssimos tinham começado a destilar agressividade. Essa foi a primeira mudança. Mas pouco a pouco, na sua boca começaram a crescer dentes muito afiados e presas sedentas de sangue. Lúcifer desejou ter 1000 garras para nos arranhar, nos pegar e nos despedaçar. Ele desejou nos esmagar com pesadas patas de monstro. Ele desejou nos triturar sob o peso do seu ódio. É isso que vocês desejam transmitir ao representar-lhe com pobres iluminações em pergaminhos ou quando é pintado nas igrejas de vocês. Não possui corpo, mas é muito pior que aquelas cores singelas e linhas com as quais vocês plasmam aquilo que conhecem pela fé, uma fé transmitida desde o alto, que lhes vem desde os céus. Uma tradição que foi comunicada a vocês, homens, a respeito do princípio, e que tem se mantido de geração em geração, mas que provinha de uma era anterior ao tempo. Vocês desconheciam até que ponto esta história era muito antiga. Não conheciam em detalhes essa guerra, mas acreditem em mim, o mal em Lúcifer tinha se tornado ardente. Durante todo esse processo, o santificador divino tinha lhe falado em seu coração, suplicando-lhe que voltasse atrás. Sim, as 3 pessoas da Santíssima Trindade lhe suplicavam. Suplicavam-lhe não por fraqueza, mas precisamente porque conheciam quão duro e impenetrável seria o muro da sua justiça se Lúcifer se rendesse ao mal. Por essa razão, lhe falaram com a humildade que apenas o Rei dos Reis pode ter. Antes de qualquer coisa, devia evitar que Satanás ficasse em cima do muro da decisão irrevogável. Mas o diabo rejeitava graça após graça, que tantos anjos ganhavam com as suas orações e sacrifícios. Cada vez mais deixava de atender aos convites a mudar que chegavam do alto. Eram desprezados os desejos de arrependimento que surgiam do seu coração, enviados por Deus. O Criador não era mais escutado no coração de Lúcifer. Foi uma grande surpresa para ele quando chegou um anjo enviado de Deus. Desde o trono divino tinha sido enviado um anjo chamado Gabriel. Antes de tudo, por curiosidade, escutou a este enviado. Gabriel, com serenidade, entre outras coisas, lhe disse: Não estamos falando da justiça, de uma justiça, mas da justiça. Não podes confundir a paciência de Deus com fraqueza. Ele lhe concede tempo, mas o falho dele não admite recurso. Beelzebu olhou com curiosidade a esse enviado. Depois concluiu: Eu também sou um Deus. Gabriel olhou para ele compassivamente. Após um instante de reflexão, suspirou e concluiu: Muito bem, então esperaremos todos para ver quem prevalece, se a força de um Deus ou a de Deus. Dito isso, Gabriel retirou-se sem esperar resposta. Mas o maligno tinha couraçado seu coração, tinha colocado 7 trincos em cada porta da sua vontade, tinha coberto de ferro qualquer abertura à sua consciência. Satã, o diabólico, tinha assassinado dentro dele mesmo a sua consciência. Por trás dessas portas cobertas de ferro, fechadas a cal, no canto jazia o cadáver da sua consciência se decompondo. Seu coração portava um fétido cadáver e ele respirava a morte. Cada vez mais, a morte avançava nele. Lúcifer não podia deixar de existir, não podia morrer nesse sentido. Porém, ele desejava a morte dos anjos que lhe torturavam com as suas razões e recriminações. Esses anjos lhe angustiavam com a ameaça da ira divina. Outra coisa que lhe enchia de fúria era que lhe recordassem de sua santidade inicial, aquela que recebeu na criação. Sim, ele tinha sido santo, e agora se revolvia no lamaçal da sua imundície. O reconhecia, mas tinha sido necessário se debater nesses lamaçais infectados. Para que conseguisse resistir ao poder de atração que a esfera emanava, ele teve que exercer uma força equivalente, mas em sentido contrário.
Os convites de Deus que ele sentia internamente apenas puderam ser rejeitados e foram alimentando conscientemente a força da aversão. Caso contrário, ele teria voltado de joelhos pedindo perdão. Posteriormente, a força do amor de Deus, cada vez mais insistente, apenas tinha conseguido ser balanceada por uma força de ódio à altura da primeira. E o mesmo aconteceu com seus seguidores. Tudo que vinha do alto e era sentido em seus corações acabava sendo anulado por uma força contrária. Eles, os piores, os mais iníquos, um por um, seguindo cada um a sua história pessoal, tiveram que fazer como seu líder. Cada um dos piores era um pequeno Satã. Os lamaçais, os pântanos que cheiram mal, tudo isso tinha sido necessário. Se há um culpado, ele é Deus, repetiam eles nas suas consciências. Aqueles pertencentes ao partido contrário aos mandamentos de Deus diziam: imaginem que todos os anjos nos seguissem. Poderia Deus condenar a todos os seus filhos? A todos e cada um deles? Imaginemos um céu no qual Deus tivesse ficado sozinho. Poderia ser possível que rejeitasse a todos? Seria possível um Deus que voltasse a ficar só? Pouco mudaria a situação. Mesmo se mantendo uma porcentagem de fiéis a ele, a maioria tivesse optado pela liberdade. Por essa razão, os heterodoxos defendiam que, no fundo, a futura imagem que se faz do céu dependeria de até que ponto a rebelião fosse mais ou menos seguida. Agradava-lhes a ideia de um Deus que no final tivesse que negociar, tivesse que ceder. O amor o obriga a isso, repetiam alguns soberbos com ar de superioridade. Por essa razão, consideravam que o sucesso da rebelião, ou pelo menos a sua difusão, era essencial. Que Deus ceda depende do número, repetiam, como expôs um dos suplentes do maligno. Os discursos não são suficientes quando se quer vencer. Era necessário que se impusesse disciplina. Tinha que se oferecer uma sensação de força e não de fraqueza. Foram tomadas decisões que impunham ordem nas filas da escuridão. Não é fácil de explicar para os humanos que não conhecem o mundo dos espíritos tudo aquilo que foi feito pelos milhares de rebeldes. Tinha nascido uma nova ordem no céu. Novas hierarquias surgiram. Os níveis não se baseavam apenas na inteligência. O mal passava a ser um elemento a levar-se em consideração. Espíritos malignos foram elevados sobre muitos outros. Surgia assim a hierarquia da iniquidade. Houveram decisões e reestruturações nas filas que vocês não podem compreender, mas que podem ser comparadas aos grandiosos desfiles como a Alemanha nazista, as suas leis e a sua organização. A sociedade dos rebeldes manifestou magníficas demonstrações de força que excitaram aos anjos caídos. Embriaguez satânica é o que pode definir o que sentiram tantos olhos atônitos. É surpreendente aquilo que pode ser alcançado pelo poder de milhares de espíritos se jogando decididamente numa direção. Uma disciplina se impôs. Os anjos, além de conhecimento, tinham poder. Os poderosos impuseram-se sobre os fracos. Foi implantada uma tirania. Seus laços não eram materiais, mas sim muito reais. Correntes do espírito, mas correntes. Desta forma, poucos podiam dominar a muitos, mas eles se deixavam dominar com maior ou menor aceitação. Os mais fiéis dos demônios juraram pelo mais sagrado seguir ao grande guia diabólico, o qual não mostrava mais aquela formosa face, mas sim o rosto do traidor, o rosto do homicida, o rosto de um dragão. O exército das trevas foi se tornando poderoso, firme e disciplinado.